Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Esse programa que busca trazer a palavra de Deus junto com a ciência bem alinhadinhos. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é soberana, ela é eterna. O Senhor disse que os céus vão passar, a terra vai passar, mas a sua palavra não há de passar. Sua palavra é eterna, é a verdade, é firme, é digna de toda confiança, é digna da nossa fé e de que nós possamos lançar a nossa vida, as nossas escolhas sobre a palavra de Deus. Bem, estamos todo sábado conversando sobre fé e ciência, trazendo preciosos cientistas para conversarem conosco. Hoje conversaremos sobre este tema, o problema do acaso. Será que o acaso pode criar alguma coisa? O acaso já criou alguma coisa? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? O que a ciência nos diz sobre isto? Então, deixe o seu coração pronto para ouvir Deus. Deixe o seu coração pronto para pensar e buscar a direção daquele que é o Criador. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que hoje as pessoas dizem que há um choque entre a fé e a ciência. Quando se fala do dilúvio, quando se fala da criação, eles pensam logo, isso é religião, mas não. Nós sabemos que são questões totalmente ligadas, envolvidas com o planeta Terra, envolvidas com a nossa origem. Nós temos essa pergunta, de onde viemos? O que fazemos aqui e para onde nós vamos? Não é verdade? São as perguntas existenciais. Se você não tem essas respostas, o que vai acontecer com você? Você vai ficar perdido na vida, não sabe de onde veio, nem para onde vai, e não sabe o que está fazendo aqui. Então, como a maioria de jovens nos nossos dias, como a maioria de muitas pessoas que não têm essas respostas, o que acontece? Estão perdidas, como que flutuando no ar, como que a vida não tem propósito, então a vida não vale. Por qualquer coisa estão tirando a própria vida ou a vida dos outros, entregando o seu corpo tão precioso, a sua vida tão preciosa para as drogas, para o pecado, para ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus. E sabe, longe de Deus, longe destas respostas, longe do propósito de Deus, ninguém é feliz. Não tem jeito. Eu tenho de responder estas questões. Quem sou eu? Quem é você? Você é um animal racional? Você é um animal como o cachorro, o cavalo, o gato, o tigre, o leão? Um animal racional? Será que os animais não são racionais? Será? Você já viu o cachorro fazendo alguma coisa assim muito sábia? Como que ele consegue escapar? Como ele consegue abrir aquele portão? Como ele consegue fazer coisas? Pensar. Você já viu o gato, o cavalo? Você monta no cavalo, vai longe com ele, anda por estradas e se você não sabe o caminho de volta, solte as rédeas, afrouxe as rédeas e ele vai voltar para casa. Não é racional? Uau! Então quem eu sou? Se você pensa que é um animal racional, vai agir como animal. E hoje, infelizmente, nós vemos tantos testes sendo feitos em animais para trazer as reações humanas. Não, tempos atrás fizeram ali uma experiência com ratos. Vamos ver como os ratos se comportam como sociedade. E então
os ratos ali estavam, vivendo bem, tinham bastante comida, eram gentis uns com os outros, tudo bem, e cresciam e se multiplicavam maravilhosamente. Foram diminuindo a comida, diminuindo a comida. Agora não tinha comida para todos os ratos, então eles começaram a ficar agressivos e diminuíram mais a comida, até tirar totalmente a comida, e eles começaram a se devorar uns aos outros. E pensaram, os homens são assim também. Se for diminuindo a comida, eles vão começar a se devorar. Canibalismo, vão se devorar uns aos outros. E então, um psicólogo no campo de concentração com os judeus. Pouca comida ou nenhuma comida, as pessoas magérrimas. E o que ele viu naqueles campos de concentração? Solidariedade. As pessoas, um ajudando o outro, um dividindo o que tinha com o outro. Não somos ratos, não somos como os cães, somos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isto é fundamental. Quem você é? Quem eu sou? Nós temos uma identidade, temos uma sexualidade, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas talvez você pergunte, então Deus tem um rosto, 2 ouvidos, 2 olhos, um nariz, uma boca? É assim que Deus é? Ah, Ele tem os braços, as mãos, os pés, o corpo? Como Deus é? Uau! Deus é Espírito, Deus é Deus, Espírito eterno. Para mostrar que Ele é eterno, Ele criou o tempo para a gente saber o que é sempre e o que é nunca. Sem ter ideia de tempo, presente, passado e futuro, não saberíamos o que é sempre. Então, Deus é Espírito eterno, imortal, absoluto, onisciente, onipresente. Deus é Deus. Aí você pergunta, quem criou Deus? Ele não foi criado, Ele é Deus. Ele criou o tempo para que eu pudesse entender a sua eternidade. Mas mesmo assim, como diz a música, ninguém explica Deus. Ele está acima da nossa explicação. Ele está acima da nossa mente porque somos criados. Tivemos um começo. A vida veio através de Deus, do sopro de Deus, Ele nos fez. Isto é base da nossa fé, isto é base da vida para o ser humano. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados por Deus. E nós vamos ver que teorias como a teoria da evolução vão trazer um pensamento totalmente contrário, dizendo que nós somos obra do acaso, em milhões e milhões de anos. Bem, tinha de ter muitos milhões de anos, com uma probabilidade infinita da matemática que é impossível. Impossível que o acaso pudesse fazer e realizar toda a beleza que nós temos hoje na Terra e no espaço sideral, no universo. Acaso? O que o acaso pode fazer? O acaso é um Deus? Nós vamos ver que os próprios evolucionistas vão chegar a um ponto que antes do Big Bang, leis estranhas e desconhecidas foram aplicadas. Que leis estranhas e desconhecidas são estas? Isso pode ser chamado milagre. Para crer na teoria da evolução, precisa-se ter muita fé. Para crer em Deus, as evidências estão diante dos nossos olhos. Então, hoje temos um convidado especial, um jovem, nosso querido Giovanni Pelizar, está aqui conosco. Ele está se graduando, ele está se preparando, mas apaixonado pelo Senhor. Faz parte do TDI, da Teoria do Design Inteligente, e aí está para conversar conosco sobre o acaso. O acaso
a sociedade, o que a teoria da evolução implica na sociedade, em nós. Podemos crer no acaso ou devemos crer em Deus? Vamos lá. Giovanni, querido, Deus te abençoe. É com você agora. Olá a todos, meu nome é Giovanni Henrique Pelizari, sou membro da TDI, da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Eu gostaria de trazer aqui para vocês uma análise um pouco sobre o acaso do ponto de vista das ciências sociais. Eu sou estudante de economia e, como estudante de economia, muitas vezes a gente se depara com o acaso no ponto de vista da sociedade. Por exemplo, se nós queremos saber o impacto de uma variável para explicar outra variável, muitas vezes nós não temos a complexidade e todas as variáveis necessárias para responder àquela variável objetiva a qual nós buscamos compreender. Um exemplo social. Por exemplo, vamos dizer que nós queremos saber o impacto dos anos de educação de um país no crescimento desse país. Então, se constrói um modelo matemático, mas muitas vezes esse modelo vai apresentar falhas, porque nós sabemos que não apenas a questão da educação vai influenciar no crescimento desse país. E com as outras variáveis que não conhecemos, nós vamos chamar de termo de erro, ou é basicamente o acaso, aquilo que a gente não conhece. O que eu quero trazer aqui para a gente pensar e também para a gente fazer um link com a teoria da evolução, é que muitas vezes o acaso é defendido como o princípio, a causa das coisas. E o que a gente observa, principalmente na minha área, é que o acaso nada mais é do que algo que a gente só não conhece e não sabe responder. Na teoria da evolução, muitas vezes se defende que o acaso guiou as coisas. E esse pensamento que eu trago fazendo esse link com as ciências sociais, nada mais é do que, para até mesmo o acaso existir, a gente precisa de uma inteligência por trás de várias variáveis. O que seria isso? No exemplo que eu trouxe, nós estamos lidando com uma sociedade, por exemplo. A sociedade é composta de vários grupos de pessoas. Todas elas pensam, todas elas têm seus desejos, todas elas tomam as suas decisões. Com isso posto, nós compreendemos que não há muitas vezes como eu medir a variável da decisão de cada indivíduo da sociedade. A gente tenta medir o resultado dessas decisões no conglomerado dessas decisões. Mas, muitas vezes, as pesquisas, elas fogem um pouco, porque, como eu disse, o ser humano tem desejos. Talvez aquilo que é bom para mim e aquilo que eu gosto não é bom para você e talvez você não goste. Dentro disso, recapitulando o que eu falei, o acaso se torna nada mais do que uma junção de várias variáveis a quais a gente não compreende. Mas essas variáveis que a gente não compreende partiram de seres que tomaram decisões. Logo, eu arrisco afirmar assim que aquilo que a gente chama de acaso é aquilo que a gente não compreende e aquilo que a gente não tem as respostas, porque ainda a gente não consegue medir todas essas variáveis. A ciência, muitas vezes, ela não consegue medir o todo porque ainda falta alguns avanços científicos que com o tempo eles vêm. Na minha área social, isso é muito comum. Dentro disso, o tema central que eu trago aqui é justamente esse. A crítica, principalmente minha particular, à questão da evolução é essa. Você eliminar a causa inteligente para explicar algo que necessita de uma causa inteligente. Logo, o acaso se torna, na minha concepção, inexistente por si só, quando não há uma inteligência que o permeia. Logo, o acaso, como o princípio de algo, ele cai por terra. Sendo assim, eu posso afirmar e reafirmar muitas vezes que eu chego a uma conclusão de que o acaso precisa de uma inteligência até mesmo para existir, porque se não houvesse essa inteligência, ele certamente não existiria, porque basicamente é a junção de variáveis que a gente não conhece e a gente quer chamar de acaso porque a gente não conhece e não consegue responder. Bem,
partindo desse pressuposto de que o acaso por si só, como princípio, é inexistente, nós temos um grande problema na teoria da evolução. Só que o grande problema, principalmente para mim, que estou mais ligado a essa questão das ciências sociais, é que as teorias científicas, elas geram um impacto na sociedade muito grande. Se nós pegarmos historicamente a influência que a teoria da evolução teve, a gente observa que muitas atrocidades na humanidade foram causadas tendo como justificativa e também impermeadas no tecido social a teoria da evolução. Por exemplo, se nós pensarmos em questões muito delicadas históricas, como racismo, até mesmo o nazismo que aconteceu na Alemanha, a gente percebe que em muitos desses episódios infelizes da nossa história na sociedade, acontecem porque há uma compreensão das teorias para subjugar, porque se você parar para pensar que existe evolução do mais apto, nós estamos dizendo que alguns são mais aptos ao meio e outros não. Nós vamos ter ali, principalmente no século XIX, um grande matemático, um grande estatístico, também ele foi antropólogo, ele deu umas pinceladas na genética, que foi Francis Galton, né? Francis Galton ele era primo do Charles Darwin. Ele vai olhar para a teoria da evolução e ele vai trazer um ponto diferente. Ele vai falar, legal, mas eu acho que não só a sobrevivência do mais apto é importante, mas também eu quero saber se é uma questão que é passada de pai para filho assim sucessivamente. Como eu falei, o Galton ele era um brilhante matemático, ele era filho de bancário, então ele fazia parte da aristocracia inglesa. E ele, pela classe social, vou dizer assim, que ele estava inserido e por tudo que ele tinha estudado, ele queria saber de onde é que vinham os gênios, por que algumas pessoas eram mais inteligentes que outras e por que algumas eram até mesmo mais ricas ou mais pobres do que outras. Ele vai formular algumas coisas muito impactantes para a história da humanidade, que depois vai vir a se tratar aquilo que a gente conhece como eugenia, né? Que vai ser basicamente aquilo que vai motivar o nazismo na Alemanha, como eu já citei. O Galton, ele vai falar o seguinte, olha, ele vai começar a fazer uma série de estudos, porque na época não havia, e vai chegar à conclusão que filhos de homens mais ricos tendem a ser mais ricos, filhos de homens mais inteligentes tendem a ser mais inteligentes. Mas ele vai anular os fatores sociais que implicavam isso na Inglaterra do século XIX, né? Isso vai criar, mais para frente, a eugenia. E ele vai chegar num momento delicado, onde outros pensadores também na sociedade vão falar o seguinte, olha, se a gente parar para pensar, se pessoas mais inteligentes vão gerar pessoas mais inteligentes, talvez pessoas menos inteligentes não tenham lá uma função muito interessante para a sociedade. Então ele vai chamar de eugenia positiva, algo que vai ficar muito estranho, que vai ser o seguinte, olha, se você é um homem inteligente, case-se como uma mulher inteligente. Logo você terá um filho inteligente e isso vai ser muito bom para a sociedade como um todo futuramente. O Galton, ele está muito focado nessa perspectiva de que um homem inteligente vai gerar um filho inteligente. Ele vai desconsiderar fatores importantes como eu falei, questão de estudo, o esforço, o tempo, a classe social que ele estava inserido. Mais para frente, esses conceitos vão influenciar até mesmo Hitler, no livro que ele escreveu, Minha Luta, onde o Hitler vai escrever lá que pessoas mais pobres e menos inteligentes, e até mesmo pessoas com alguma deficiência física ou mental, deveriam ser eliminadas da sociedade. A gente sabe que a Alemanha nazista perseguiu muitos judeus, ciganos, enfim, mas eles também perseguiram muitas pessoas com deficiência, porque eles acreditavam
que a raça ariana, enfim, deles, era superior a todas as outras, ao ponto que nenhuma deformidade poderia ser considerada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, e aí eu volto para a questão que eu comecei, que é o impacto que as teorias científicas têm na sociedade. Você vê que uma simples teoria que anula, muitas vezes, o conceito de uma mente inteligente, que vai anular toda a questão da moralidade, do certo e do errado, influenciaram a sociedade para pessoas importantes da sociedade para fazer aquilo que achavam certo, porque criam mesmo que a humanidade iria se desenvolver se houvesse segregação, se houvesse morte daqueles que não estavam aptos e assim por diante. Também tivemos esses casos em outros lugares do mundo. O racismo que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, também tinha como uma perspectiva teórica para se fundamentar a questão do darwinismo social. No Brasil também nós tivemos essa questão, e a gente percebe que, por mais que hoje todos os cientistas atuais consideram que essas teorias caíram por terra, ainda a referência básica lá do início, que ainda permeia o tecido social, continua aí em voga. Eu acho que a gente tem que chamar muita atenção para o perigo de tudo isso, e reforçando aqui, a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente defende, nas teorias científicas que a gente defende, porque isso sempre vai ter um impacto na sociedade, e esse impacto pode ser muito bom ou muito ruim. E como eu falei, o nazismo matou mais de 6 milhões de pessoas, né? Isso que a gente sabe, fora as pessoas que a gente não sabe. É um assunto delicado, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem teorias que anulam toda a questão moral, anulam aquilo que é certo, aquilo que é errado. Isso é um grande problema. Então eu quero deixar aqui para vocês que vocês sempre possam pensar assim, qual é o impacto daquilo que eu defendo na sociedade? É um impacto positivo ou é um impacto negativo? O que é que pode acontecer? Muito obrigado, espero ter contribuído com o seu conhecimento. É uma honra poder estar aqui nessa gravação. Muito bem. Nós sabemos que todas as coisas, elas têm implicações tão sérias. Quando se descobriu anestesia, ai, que coisa maravilhosa! Antigamente, antes da anestesia, se extraíam os dentes. Ai, a pessoa sentindo dor, e muita dor. Alguém que era flechado, você lembra dos filmes da conquista do Velho Oeste americano? Então, quantos soldados ali eram flechados pelos índios para tirar aquela flecha. Ele tinha de tomar uma bebida alcoólica, bastante ali para mexer um pouco com o seu cérebro, mexer um pouco com ele, e na bruta, na força, era tirada aquela flecha. A anestesia veio, houve a comprovação dela, e ela foi usada, utilizada na medicina, e trazendo tantos benefícios para todos nós. Ninguém gosta de sentir dor. Como é maravilhosa a anestesia. Quantas cirurgias são feitas? Cirurgias torácicas do coração, no cérebro, abrindo a barriga, abrindo aqui o abdômen, e a pessoa está dormindo. Ela não sente absolutamente nada. Então, nós sabemos que as descobertas científicas ou as descobertas, elas trazem para nós um posicionamento também científico diante da vida. Quando Darwin trouxe o seu livro A Origem das Espécies, talvez ele não pensasse na revolução que traria para toda a sociedade. Infelizmente, hoje as pessoas acham assim que tudo evoluiu, que está tudo evoluindo, e nós estamos vendo que evolução não aconteceu e nem acontece entre as espécies. As espécies continuam, existem adaptações, existe a seleção natural, mas evolução de uma espécie para outra espécie não há comprovação, pelo menos até o momento presente, 150 anos após Darwin. Será que o acaso pode construir alguma coisa?
O que era antes do Big Bang? Nada. Como que o nada, do nada, para nada, criou tudo? Impossível, não é verdade? Mas o nosso Deus, esse Deus Todo-Poderoso, criou todas as coisas, inclusive você, inclusive o ser humano. Você conhece Deus? Tem um relacionamento com Ele? Gostaria de conhecê-lo? Ele está bem pertinho, Ele está falando com você. Que tal abrir o coração e permitir que Ele se apresente e encha a sua vida de paz e de salvação? Vamos orar? Feche seus olhos, cure sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero ter intimidade contigo. Sei que Tu me conheces, mas eu quero Te conhecer. Fala-me, encha-me da Tua presença com Teu Espírito Santo. Dá-me vida eterna, o perdão dos meus pecados, a certeza de salvação ao meu coração, a transformação da minha alma. Tira toda a inclinação má do meu coração e me dê um espírito reto, puro, na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Ajuda-me a viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso. Quando nós oramos, quando nós cremos, quando nos entregamos ao Senhor, Ele vem e nos transforma. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa guardar em seu coração estas verdades absolutas e maravilhosas e descobrir a maravilha de Deus nas Escrituras, vivendo em intimidade e comunhão com este Deus maravilhoso. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro.